Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a cidade de Saint-John e a gente vai conversar com a Jusce, do perfil Nosso Canadá, que é a nossa consultora da Van Sweet Home, tá? Olá a todos, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Boa noite aí no Brasil, boa tarde para quem está aqui no Canadá. E vou adicionar aqui a Jusce para a gente começar esse bate-papo, tá joia? Oi, Jusce, te fiz o convite. É só aceitar e a gente já começa. Olá, pessoal, tudo bom? Quem tiver dúvidas sobre Saint-John, vão mandando aqui no chat, tá? A gente já tem algumas perguntas. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre a cidade de Saint-John. Só esperando a Jusce entrar para a gente começar esse nosso bate-papo, tá joia? Oi, Flávia, tudo bem? Jusce, já te mandei aí o convite. É só aceitar e a gente começa. Jusce, manda para mim então o convite, que aí eu aceito, você entra. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos só aguardando a Jusce entrar para a gente começar, tá? Aguenta aí um pouquinho, Flávia. Deixa só a Jusce, deixa a Jusce entrar e a gente começa. Jusce, manda para mim o convite. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Ei, Tudo bom? Como é que você tá? tudo bem e você? Nossa, Tudo acho que jóia. vocês conseguem me ver normal, né? Sim, dá para te ouvir tranquilo. Muita gente, muitas perguntas e muitas curiosidades sobre St. John. Então, Ok, se vamos lá. prepara que temos muito o que conversar hoje. Tá bom, eu Então vamos lá, gosto. vamos aproveitar nosso tempo. Se apresenta, fala um pouquinho quem você é, quanto tempo você está em St. John e vamos começar a Ahn, responder esse pessoal. vamos. Boa noite, todo mundo, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui na vocês e de finalmente chegar aqui em Saint John, os serviços da Van, né? Muita gente me perguntava. Eu sou a Jucimar, aqui eu sou mais conhecida como Jussi mesmo. Moro em Saint John primeiro, morei em Ontário, fui primeiro ano e vim aqui para New Brunswick. Já faz 4 anos que eu moro aqui em Saint John. Eu moro numa cidadezinha agora, né? Que a gente comprou nossa casa. A gente mora numa cidadezinha 10, 15 minutos de Saint John, mas trabalho em Saint John, então fica. A gente faz sempre esse trânsito. E faz 4 anos que eu já estou aqui. E por que você escolheu St. John? Primeiramente, na verdade, acho que principalmente por causa da idade, né? Acima dos 40 anos a gente estava e estamos. E a gente viu mais oportunidade lá para o famoso PR, Uhum. estando aqui do que lá em Ontário, para ser muito mais honesta, né? Por causa da nossa idade, atrapalhava demais a nossa pontuação. Então, nós decidimos falar, não é, vamos procurar mais Canadá, Entendi. né? Ficar só procurando aqui em Ontário. E viemos então atrás da job offer, mas não uma job offer que é tão falada hoje, que faz a parte do PR, não.
mas procurar mais emprego mesmo, que meu marido é da área de TI. Uhum. E deu certo, então a gente procurou as cidades do Atlântico e ele foi chamado e passou no processo seletivo em Saint John. Então eu costumo dizer que, na verdade, Saint John que escolheu a gente, né? E aí a gente Legal. veio. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Isso já é uma das dúvidas do pessoal, tá? Tá. Você já morou em algum casa, apartamento? Sempre morou no mesmo espaço? Você já se mudou algumas vezes? Porque o pessoal está perguntando se a oferta maior é de casa, de apartamento. Tá. Como é a característica da cidade de São João? Eu morei primeiro em apartamento então, de 4 anos de Saint John. 3 anos eu morei em apartamento. Uhum. E faz somente 1 ano que a gente comprou a nossa casa. Legal. Mas em Saint John tem uma particularidade que a oferta muito maior é de apartamentos Certo. do que casas. As casas costumam ter ofertas, mas assim, a oferta é bem baixa, digamos assim. Uhum. Geralmente, casa para alugar também é bem mais cara do que o apartamento. Uhum. E realmente a oferta é bem maior em apartamentos por aqui. Entendi. E aí já, vamos começar a responder, que tem as perguntas aqui já no chat, né? Preço médio desses imóveis. Vamos lá. Se eu quiser morar então num apartamento de 1 quarto em St. John, né? Quanto seria mais ou menos o preço médio? Deixa eu só falar uma coisinha antes, porque Ah, eu acho que é muito importante. Aquela New Brunswick, aquele Atlântico que hum, um tempo atrás, né, em algumas plataformas, digamos assim, na internet, uhum, ele está completamente em mudança. uhum, Aquele perfil de achar um quarto para um casal no valor de 700, 800, 900 dólares está já no processo de mudança. Você já entendi. é muito raro encontrar esse tipo de imóvel hoje aqui. Uhum, Porém, dizer que ainda, se você olhar para todo o Canadá, ainda costuma ser um dos lugares assim com mais com aluguéis mais em conta mesmo, digamos assim. Porque hoje, por exemplo, um apartamento, vou dizer uma média que muda um pouquinho da região, né? Que tá. você for. Mas um apartamento hoje de 1 quarto, Uhum, você vai começar, antes começava ali em 700, hoje vai começar nos 900 dólares, 1.000 uhum, dólares, né? Ainda é uma super novidade aqui em New uhum, Brunswick você ter um apartamento que tem laundry dentro, né? entendi. O apartamento vai ser um pouquinho mais caro do que isso. Não são todos que você vai encontrar. Uhum, Vamos supor, eu sei que, né, que em Ontário, que mesmo na parte de BC, assim, é uma coisa meio que mais natural. Aqui eles uhum, ainda estão entendendo que isso é importante hoje, que os futuros moradores estão já procurando. Então, não é entendi. todo apartamento que vai ter isso. Então, vamos dizer que ali o apartamento de 1 quarto, por exemplo, sem essa lavanderia, Uhum, né, mas com uma lavanderia compartilhada, vai começar ali na faixa de 900, chegar no 1.000 dólares mensal. entendi. Entendi. E por região, assim, o preço varia muito? Ele é um preço médio mais estável? Tipo, Juliana, olha, tem uma região que ela já é bem mais cara, ou não, tem uma região que já é bem mais barata, ou próximo de algum college é mais caro. Como é que fica por região? Ou esse preço ele acaba se mantendo por toda a cidade? Ele aumenta, mas não é aquela, não passa a ser bem mais caro morar num lugar do que morar num outro. Não Uhum, é assim. Eu acho que é um valor aqui meio nivelado, né? A diferença uhum, não é grande entre as regiões, apesar de existir. Existe sim a diferença. Mas não é assim uma coisa que vai ser, por exemplo, um bairro que é muito bom em Saint John é Milledgeville, mas você não uhum. vai encontrar uma diferença assim de 400, 500 dólares. Isso não vai existir, né? Vai ser uns 100 dólares mais barato, mais caro, 150, alguma coisa assim. Entendi. Legal. Eu fiz uma pergunta para. Na realidade, os nossos seguidores fizeram uma pergunta na primeira live, né? E eu gostei e estou fazendo para todo mundo. A gente estava nessa série de lives nessas cidades recém-contratadas pela Van Sweet Home, né? E aí a pergunta é a seguinte: todo mundo fala muito bem de sua cidade, né? Eu moro, eu adoro, eu amo. Mas, por exemplo, o que levaria você, por exemplo, a sair de St. John?
O que é que você não gosta de Saint John? Porque o clima é muito bom, né? Aí o clima é muito tranquilo, né? Mas não tem tão frio assim, né? Tem, sim. Aqui Tem? o inverno é inverno. É? É frio. Eu acho que o que me levaria a sair de Saint John hoje Hum. seria se alguma outra cidade oferecesse o que eu tenho hoje, mais Uhum. uma... Eu acho que Saint John ainda está crescendo, precisa um pouco de estrutura, sabe? Então, Entendi. essa estrutura de uma cidade maior não tem Uhum. ainda. Um exemplo, Hum. existe hoje aqui o ônibus e o táxi, né? Não Certo. existe Uber, não Uhum. existe um Subway. Não. Então, você Entendi. está ali condicionado. Ou você paga a sua passagem ali de ônibus e Uhum. depende 100% do ônibus, ou você gasta muito dinheiro andando de táxi, né? Se você não Entendi. tiver. Então, por isso que quando alguém me pergunta, né, no meu Instagram Hum. sobre, eu devo comprar um carro? Você acha que isso Uhum. é aqui? Eu acho importante. É necessário, fundamental? Não, você vai conseguir viver, mas a sua Entendi. limitação vai ser bem grande. Então, acho que eu mudaria, se eu fosse sair de Saint John, seria mais assim, a estrutura mesmo, que hoje não nos afeta tanto aqui, né? Por Uhum. mercado, coisas, mas talvez fosse uma coisa que me fizesse sair se eu tivesse que sair. Entendi. Legal. Olha, então, transporte público bom, eficiente, mas a estrutura da cidade acaba, às vezes, né, deixando um pouco a desejar, né? É. O transporte é aquilo, você vai ficar bem limitado com ele, né? Nos Uhum. domingos, noite, Entendi. diminuir linhas, já não acontece assim com tanta frequência, igual no horário comercial, digamos assim. Entendi. Então aí fica, vamos supor, você tem que trabalhar, você vai ter que depender completamente de um ônibus, já Uhum. começa complicado. Entendi. Legal, legal. Gente, podem começar a mandar perguntas aqui também no chat, tá? Pra gente responder. Eu vou começar a responder as perguntas que já foram feitas na caixinha, que já foram feitas no nosso direct sobre Sanchon, tá? Tá bom. Muito comum pergunta, tá? Vou falar aqui alguns nomes: André, Flávia, Eliana, Pedro, Jorge, Catarina. A Catarina mandou acho que umas 8 perguntas, tá bem animada com o Sanchon. Olha, vem Pet pra cá. friendly. Como é a relação de São John e pets? É uma cidade bem pet friendly, não é tão pet friendly, tá? Como é que funciona? Não é pet friendly. Isso eu falo com muita propriedade. É bem complicado você encontrar Uhum. o seu aluguel, por exemplo, né? Já aconteceu de amigos conhecidos, digamos, precisarem sair do apartamento por causa do pet. Certo. Mas o que eu falo é, se você fizer toda a sua programação, não deixar. Você falar assim, eu tenho um mês, 2 semanas para mudar, você não vai encontrar esse lugar. Pet Certo. friendly. É muito difícil. Mas Uhum. tudo que é programado é com certeza bem feito. Então, nessa programação, você vai encontrar assim, um apartamento pet friendly. Eles são muito ok aqui com gatos. Entendi. O cachorro, eles já são mais. Já é mais difícil. Eles têm uma restrição maior. Uhum. Então, não considero uma cidade pet friendly. Então, se estiver trazendo o animalzinho, faça Uhum. com antecedência, para ter tempo para aquela procura, Uhum. né? Porque as suas opções elas diminuem Uhum. bastante. Programe-se para dar tudo certo. Tá. Deixa eu te perguntar então, já que você falou aí de programação, né, de prazos, tá? A Van Sweet Home hoje, ela trabalha com prazos entre 120 e 90 dias antes, né, do início do processo para as pessoas nos procurarem. Então, quem quer procurar Van Sweet Home, procura com 3, 4 meses de antecedência. Aqui em Vancouver, mesmo a pessoa contratando com 3, 4 meses de antecedência, para garantir a vaga no mês de procura, a gente começa a procurar o imóvel 30 dias antes, né, do início do contrato imobiliário. Como é que funciona essa dinâmica em São John? É a mesma? São 30 dias, são 60 dias, são 45? Como é que funciona essa dinâmica do início da procura do imóvel em São John?
Ainda a gente está com 30 dias. Certo. Eu entendo que 30 dias é suficiente, sim. Tá. Eu diria para o pet friendly, a gente vai ali para uns 45 dias, Certo. né? Por quantidade de opção mesmo, né? Então, mais 30 dias é o que eu costumo trabalhar aqui, tem dado certo. Só que a disputa aqui é ferrenha, Entendi. né? Quem mandar o dinheiro primeiro mesmo, o verão foi agitadíssimo, Uhum. então tem que levar tudo isso em consideração. É uma cidade que tem apenas um college público, só existe um aqui, então a disputa para tudo é muito grande. Para o college, para achar o lugar, né? Entendi. Eu acho que tem bastante variáveis que precisa dessa programação. Uhum. Eu costumo, quando a gente faz o call, eu costumo falar, olha, um mês para a gente procurar. Então, programe-se fechar antes desse um mês, para a gente ter 30 dias para procurar mesmo Entendi. o seu apartamento, o seu futuro lar, né? Então, é assim que está em Saint John. Ótimo. Então, pronto. Mais uma vez, reforçando, estou me mudando para St. John, estou vindo para o Canadá, quero contratar Avanço to Home entre 120 e 90 dias antes do início do processo, para que a gente possa organizar toda a documentação de vocês, para quando começar esse processo, a gente já tenha, né, tudo prontinho, para a gente ter tempo suficiente, tempo necessário para achar esse imóvel. Então, St. John também segue essa mesma linha. Então, quer vir para St. John, quer marcar um call, marca um call com a Jus, vai conversar sobre a cidade, vai especificar o seu perfil. Tem muita gente aqui no chat fazendo perguntas bem específicas. Essas perguntas específicas não tem como a gente responder. Por quê? Porque a Jus precisa entender o perfil da família para aí sim dizer qual a melhor região, quanto seria o preço de imóveis, entendeu? Então, perguntas mais específicas a gente vai responder realmente durante o call para a gente poder entender o seu perfil. Tá joia? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas. Custo de vida. Algumas pessoas estão perguntando aqui sobre custo de vida em St. John. É uma cidade cara, é uma cidade barata? Porque o aluguel, aparentemente, ele é muito mais barato do que, né, como você falou, de algumas cidades do Canadá. O custo de vida, ele acompanha também isso? Sim, aqui é um custo de vida médio para baixo, eu diria, né? O mercado aqui, eu acho que ele está tendo esses picos de quando eu cheguei para agora, a realidade está muito diferente em relação ao mercado. Entendi. Carne, a gasolina que acho que está subindo em todo lugar, né? Mas sobe, abaixa, sobe, abaixa. Mas em si, eu gosto de fazer uma comparação assim. Morar em Brunswick você recebendo o salário mínimo, que inclusive é bom salientar que é um dos menores do Canadá aqui, mas esse salário mínimo, ele te dá uma condição de viver. Entendi. Né? Vai só sobreviver. Você não vai trabalhar manhã, tarde, noite apenas para pagar um aluguel. Então aqui você vai pagar o seu aluguel, você vai fazer sua compra, né? Mesmo nessa faixa de salário mínimo. Só que fazendo essa observação que eu tenho percebido uma mudança nisso. Artigos e roupa e comida, por exemplo, tem ficado cada vez mais caro. Mas é o que eu disse. É bom no sentido que a gente está vendo progresso em New Brunswick, em Saint John. Saint John está crescendo. Entendi. Eles estão lembrando, né, que para eles reterem as pessoas aqui, eles precisam investir na cidade, então tem acontecido. E claro, quando uma cidade está crescendo, alguns preços eles vão começar a aumentar mesmo. Claro. É progresso chegando. Mas ainda costuma ser um custo de vida baixo. Entendi. A Isabela perguntou o seguinte: se a influência do francês em St. John é muito grande ou se o inglês é mais forte? Como é essa presença do francês aí na cidade? New Brunswick, ela é, na verdade, a única província do Canadá oficialmente bilíngue, né? Então, onde você vai, placas de trânsito, por exemplo, você vai ver nos dois idiomas. Saint John, particularmente Saint John, ela é uma cidade de língua inglesa.
Aqui a predominância é o inglês. Mas se você viajar um pouquinho mais ali para a nossa amiga Moncton, você vai ter um inglês muito forte. Mas aqui em Saint John é o inglês mesmo. Entendi. Então, já sabe, né, que tem presença de francês, mas inglês é a língua, né? Acaba sendo a língua prioritária. Sobre bairros, tá? Tem algumas perguntas aqui sobre bairros. Aí, assim, óbvio, sempre que a gente falar aqui, pessoal, é preço médio. Por quê? Apartamentos mais novos, casas mais novas, eles tendem a puxar o preço para cima. Apartamentos mais velhos, casas mais velhas, eles tendem a puxar o preço um pouquinho mais para baixo. Muita gente perguntando qual é a melhor região para se morar com criança. E aí falaram aqui, entre Uptown e West Side, qual seria a melhor região para morar com crianças? Tem alguma área, tipo, com mais parques ou maior volume de escolas? Fala um pouquinho dessas duas regiões, Uptown e West Side. Tá. Uptown, você vai ter um pouquinho essa falta de parques, por exemplo. Mas aí é a minha opinião, Tá. não aconselharia para crianças Uptown. Porque lá é onde tem todo o movimento, né? Então é onde está... tem isso que eu acabei de falar, menos parques. É um lugar muito charmosinho, muito bonito. Mas eu não acho que seja o melhor lugar para quem tem crianças. Eu diria assim. O West, você vai ter que tomar cuidado com uma coisa. O West aqui, ele é dividido. Então, ele é dividido em Lower West e... né? Então, quando alguém estiver mencionando Lower West, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas assim, porque assim, ali é uma concentração de famílias mais low income, é um bairro, né, com as escolas, né? Porque assim, a sua taxa de onde você mora é direcionada para aquela escola de onde você mora, né? Uma parte dela. Então, tendo moradores low income, a taxa que vai para a escola não é tão alta. Não sendo tão alta, a escola não vai ter tantos, como que eu posso dizer assim, ferramentas de trabalho, digamos assim, que fugiu a palavra. Entendi. Naquela escola daquele bairro. Então, o Lower West acontece isso, né? Eu entendo que, acho que no Canadá é complicado falar de escolas ruins, né? Sim, exato. Mas é uma escola que vai ter mais esse público, essa criança. Então, eu não indicaria. Mas a parte West, né? É uma parte muito boa. Tem uma das melhores escolas lá também, né? Não sendo Lower West, só frisando isso. E também tem os parques, né? Tem bastante. Tem, inclusive, 2 parques de água. É engraçado, né? Falar assim, 2, mas é que aqui a gente tem que lembrar que a cidade é pequenininha, né, gente? Mas, assim, essa parte do oeste é uma boa parte. Com criança, só para resumir, ao invés de Uptown, eu faria a parte de West. Entendi. Se for comparar esses dois, né? Entendi. Ó, aqui tem o Rogério perguntando casas de 3 quartos. Rogério, tem que entender a situação do perfil, né? Imóveis com 3 quartos, por exemplo, casa maior o volume do que apartamento, por exemplo, não é isso? Como, perdão? Se for procurar, por exemplo, o Rogério estava perguntando aqui se é comum achar casas de 3 quartos. Imóveis de 3 quartos, vamos ampliar. Imóveis de 3 quartos é mais comum em Saint John? É mais focado em casa ou tem apartamento de 3 quartos? Como é que está o mercado em relação a isso? 3 quartos, apartamento, com certeza. Casa você vai achar, sim, mas aí você vai ter grande diferença no preço, no valor, né, do seu aluguel. E aí, você escolhendo por casa, volta naquilo que a gente estava conversando de diminuir as suas opções, porque aqui o forte é ter mais apartamento, realmente. Entendi. Inclusive de 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto e den, né? A casa de 3 quartos teria que mais trabalho, digamos assim, para encontrar. Entendi. Né? Lugar. Porque aqui o que tem muito é você mora num apartamento e você compra uma casa. Você mora num apartamento e compra uma casa. Isso é meio que o flow de todo mundo. Então, as casas disponíveis não são tantas assim para aluguel. Entendi. Ó, cadê o nome dela? Eu tinha anotado aqui. A Suzy está perguntando o seguinte.
Suzy, ela tem dois pets, ela disse que tem dois pets em torno de 20 quilos, tá? E está procurando alguma coisa, e pretende procurando alguma coisa em North End. Eu acho que é Tá. isso, North End. E aí ela está perguntando se essa é uma região pet friendly ou não. Eu acho que é muito mais a questão pelo tamanho do pet, né? Dois pets de 20 quilos. Isso. Não explica pra gente um pouquinho. Não é bem a questão da região em si, né? É mais a questão de ter dois É. pets de 20 quilos, né? Exatamente isso. E eu percebi que vai muito também do seu landlord e da agência que você está contratando. Tem agência que não, pronto, acabou. E tem agência que me manda foto do cachorro, me fala como que ele é, né? Como que é o temperamento, quilos. Cachorros maiores, eles ainda são bem resistentes aqui. Bastante. Então, teria que encontrar essa agência para falar sim, para passar por todo esse crivo e aí dar o approval, né? Entendi. Vamos ver Talvez então seria a casa. para dois pets de 20 quilos seria melhor. Exatamente. Seria melhor para uma casa. E aí, lembrando sempre, pessoal, eu tenho dois pets de 20 quilos, eu tenho... são pontos específicos que a gente, em termos de opção, por exemplo, acabam diminuindo o volume de opções apresentadas para o cliente, entendeu? Quanto mais complexo é o seu perfil, né? O que é que eu chamo de perfil? Casal, 2 filhos pequenos, 2 pets, né? 3 filhos, né? Eu quero uma casa de 4 quartos, ou um imóvel de 4 quartos. Quanto mais complexo é o seu perfil, menor o volume de opções que vão aparecer. Então, tipo, Juliana, eu tenho 2 pets de 20 quilos e quero ver 10 opções. Não tem 10 opções que vão aceitar 2 pets de 20 quilos. Entendeu? Então, quanto mais complexo o perfil, acaba sendo mais difícil o processo de locação, né? Exatamente isso. Beleza. E aí, volta no ponto de se programar e começar o mais rápido possível, né? Qual a melhor região? Aqui é uma região, ele está vindo com toda a família, já vem com o PR, tá? E tá trazendo os pais. Ele está perguntando se a melhor região para morar com os pais seria realmente South End. Como é a divisão como seria a divisão, por exemplo, de New Brunswick, por exemplo? Norte e sul, a cidade é mais conhecida, olha, eu moro mais para o norte, eu moro mais para o sul, ou ela tem áreas mais específicas, por exemplo, aqui em Vancouver, a gente diz, eu moro em Surrey, eu moro em New West, eu moro em Burnaby. Ele está dizendo que vem com os pais e está perguntando se realmente seria a melhor opção South End para morar com os pais. Como é um pouco... Então, eu creio que para todos como eu posso dizer, para todos os gostos, assim, eu digo que para vir com os pais, com criança, eu sempre falo, e se você estiver pensando em ter um carro logo de início, o lugar mais perto é Milledgeville, com certeza. Certo. É um lugar um pouquinho mais caro, mas não chega assim a ser absurdamente diferente, não. Eu entendo que é um lugar que oferece muito mais recurso, tranquilidade, opções, entendeu? Para vir com os pais, mais filhos, eu entendo que lá, questão de escola também, tem escola francesa lá, tem uma das melhores escolas de Saint John lá também, na parte de inglês. Então, eu acho que eu recomendaria mais do que South End. Entendi. E aqui, igual você perguntou, a divisão, a gente tem Milledgeville, que é meio à parte, né? Então, você tem North End, West, Lower West, South End. Entendi. Chama os lugares por aqui. E Uptown. Legal. Vamos para finalizar. A gente ainda tem mais algumas perguntas, mas sim, muitas perguntas bem específicas. Então, mais uma vez, essas perguntas específicas de perfil, marca um call com a Jusce, manda um e-mail lá para canadá@vansuchon.ca, entra no nosso site, já marca direto o call com a Jusce, isso é bem tranquilo, tá? Então, essas perguntas específicas, realmente eu não vou ler porque ela tem que entender o perfil para poder explicar para vocês como é que funciona.
Mas o Natanael aqui, ele está perguntando como é que fica a situação de basement na cidade. Se é fácil achar um basement, se é caro o basement na cidade, ou se entre um basement e um apartamento de um quarto, por exemplo, valia mais a pena pegar um apartamento de um quarto. Eu acho que, igual você falou, vai depender muito do perfil deles e vai depender de, literalmente, do estado desse basement, né? Eu, para falar a verdade, eu era muito resistente a basement. Mas depois que eu comecei a olhar os apartamentos, né, indicar, eu tenho visto basements muito legais. Muito mesmo. Que bom. Em boas condições, sabe? Em boas localizações. Eu acho que aí vai ser a decisão muito particular do casal mesmo, né? Você vai ter um basement bem localizado, mas é um basement no mesmo andar de uma lavanderia compartilhada, por exemplo, mas numa super localização, pagando $1.000, ou você vai escolher um lugar um pouquinho mais afastado, mas tem um quarto, não fica no mesmo andar da lavanderia, e aí vai pagar 1.200. Entendeu? Eu acho que vai depender muito da opção mesmo de quem. Ou o basement novinho, todo reformado, o apartamento ele já está mais antigo. Sabe essas coisas? Exato. Parar? Ó, deixa eu falar aqui. Chego em 5 meses. Ana, já está na hora de marcar um call. Se você chega em 5 meses, a gente trabalha realmente com prazo de contratação entre 120, 4 meses, né? E 3 meses, 90 dias. Então já está mais que na hora de marcar o call. E aí, só para explicar para a Ana como é que funciona o call, ela está fazendo algumas perguntas aqui. No call, o que vai acontecer? Seja para Vancouver, seja para St. John, seja para qualquer cidade do Canadá, no call o que a gente vai fazer é alinhar as suas expectativas com a realidade do mercado. Por exemplo, você vai dizer assim, Juliano, Ju, se eu quero morar numa casa de 5 quartos, eu tenho 3 cachorros grandes, né, e eu quero com piscina, de frente para o mar, e quero pagar $600. A Jusce vai dizer para você, não tem, entendeu? O call é exatamente para a gente trazer a sua expectativa para a realidade. Então, assim, infelizmente, como as pessoas realmente... E não tem obrigação de conhecer o mercado, né? A gente está aqui exatamente para isso, é para orientar vocês, é para explicar como é que funciona o mercado, em relação à data, em relação a preço, entendeu? Então, seja com Vancouver, seja com St. John ou qualquer outra cidade, nesse call nós vamos fazer exatamente isso. É trazer a sua expectativa para a realidade do mercado. Porque às vezes a pessoa cria aquela expectativa do tipo, né, Jus? Quero morar naquelas casas de filme americano da sessão da tarde. Uma casa daquela é caríssima para se alugar. Não é barata, entendeu? Então a gente vai dizer para vocês, tem casas daquele tipo? Tem. Custa X. E X eu não posso pagar. Então, vamos baixar um pouquinho a expectativa e vamos se encaixar dentro da realidade do mercado. É isso que a gente vai fazer no call, entendeu? Então a gente vai trazer a realidade, a expectativa de vocês para a realidade do mercado. E aí, Jussi, Juliana e todo o time da Advanced Home vai orientar vocês em relação a tudo isso, tá? Jefferson também perguntando em prazo, acabei de falar, né? A gente sugere que entre 120 e 90 dias, mesmo para St. John, ele está perguntando mesmo para St. John 120 dias? 120 dias. Por quê? Porque você mesmo com o processo, e é importante as pessoas lembrarem disso, se você está no processo e tiver o visto negado, infelizmente foi negado, a gente devolve 100% do valor do serviço contratado. Então, o importante é garantir a vaga no mês de procura. Tá certo? Isso. Meu povo, agradeço demais a participação da Jussi. Jussi, tem muita pergunta, mas como eu falei, muita pergunta direcionada a pontos específicos. E essas perguntas, realmente, num call mais especializado, mais técnico, é que a Jussi vai poder orientar vocês nesse sentido e tirar suas dúvidas em relação a todo o mercado. Então, dúvida, manda um e-mail lá para canadá@vansweethome.ca ou entra no nosso site, marca um call com a Jussi ou marca um call para qualquer outra cidade que você está vindo e a gente vai te orientar nesse processo muito tranquilamente. Tá bom? Jussi, se despeça do pessoal, por favor, e aí a gente vai encerrar a live. Muito obrigada de novo por me dar essa oportunidade para conversar sobre St. John, que é um lugar que eu amo aqui em New Brunswick, lugar que me recebeu tão bem. E eu fico aqui à disposição no nosso call, eu consigo dar muito mais detalhes e a gente analisa o perfil junto. Tudo é uma parceria, né? A minha informação junto com quem estiver chegando, com as expectativas, a gente tenta alinhar o máximo possível. E, igual você falou, trabalhar muito sobre expectativa versus realidade.
Então, é só vir que a gente consegue fazer. Legal. Então, gente, próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre Moncton, tá? Vizinho aí, pertinho aí de St. John. É. E aí vamos também tirar mais dúvidas sobre a cidade de Moncton. Então, mais uma vez, dúvidas, manda um e-mail para o canadá@vansochom.ca, marca um call com a gente e vamos conversar sobre o seu perfil, tá bom? Jussi, muito obrigado, prazerzão. Obrigado a todos que participaram e um grande abraço. Até a próxima semana. Vamos falar um pouquinho sobre Moncton. Boa noite. Valeu, tchau.